desalinhamento postural, coluna torta, escoliose, assimetrias na pelve ou perna mais curta. O que tudo isso indica? Quantos vídeos você já não viu na internet explicando sobre como que essas alterações geram dor aqui, ali, lá e colar? Ou seja, os profissionais colocando a escoliose, os desalinhamentos da cintura pélvica e cintura escapular como causa de um problema. Deixa eu te contar uma péssima notícia. Isso não é causa de nada. Isso é a mera estratégia adaptativa do corpo frente a outro problema. Ou seja, você aprender a tratar um desalinhamento postural sem saber a real causa, corrigir ela, é garantia de que não vai funcionar e que o problema vai voltar. Ou não vai se resolver de primeira, ou vai só amenizar e vai voltar. Seu corpo é extremamente eficiente em corrigir os problemas. Você só precisa saber realmente qual é o problema e contribuir para. E aí só então, quando ele for corrigido, ir atrás das sequelas, que é o desalinhamento postural, a assimetria de uma perna ou todas essas questões. Só aqui você já poderia ir embora do vídeo porque você já entendeu que não se trata o alinhamento. Mas o que eu vou te ensinar no vídeo é um pouco maior do que isso. Eu vou te ensinar sim exercícios e condutas certas para alinhar essas sequelas depois que você tratou a real causa e como você suspeitar da real causa do seu problema, como você ter a sacada para isso. Então nesse vídeo eu separei para vocês uma autoavaliação, jogo rápido, coisa simples para vocês avaliarem, né? E todo o cenário ao redor de um desalinhamento postural. Agora calma um pouquinho antes de dar continuidade com o vídeo. Se você é novo por aqui, você não me conhece, o meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em osteopatia, tenho reconhecimento nacional e internacional dentro da osteopatia e todas as formações dentro da medicina funcional integrativa, para ensinar você, meu seguidor, a avaliar e identificar a real causa de dor e sofrimento que você tem. Se você não sabe como fazer isso, você tem uma dor e não conhece a solução para resolver isso, aqui embaixo tem alguns links que podem te ajudar. Existe um processo terapêutico onde você se autoavalia, identifica a raiz do seu problema, não interessa a dor que você tenha, tá? Identifica esse processo, faz o tratamento em casa, em questão de menos de uma semana, consegue resolver seu problema. Tá aqui embaixo, clica aqui embaixo nos links que você vai achar. Já aproveita, se inscreve no canal, dá uma curtidinha aqui no vídeo para esse vídeo chegar para várias pessoas. Gente, essa dor nas costas, o desalinhamento postural, a pelve torta, essa simetria de perna é uma coisa que eu pego toda semana aqui no consultório, todo dia na verdade. Eu vou lá e testo o paciente, olha, essa perna está mais curta que a outra, olha, esse ilíaco está mais anterior que esse, olha, sua coluna está um pouco inclinada para a esquerda, para a direita, o ombro mais alto e baixo que o outro. E tudo isso, caro seguidor, é a mera adaptação do corpo frente a um problema. O nosso corpo ele tem uma hierarquia. O sistema locomotor, o sistema músculo-esquelético, os ossos, músculos, tendões, principalmente as fáscias, são meramente adaptáveis, são facilmente adaptáveis, melhor dizendo, a vários outros conflitos. Vamos dar um exemplo muito simplista que talvez você entenda. Uma pessoa que tem um problema emocional, uma pessoa que é depressiva, você acha que ela anda feliz, alegre, de peito aberto, cumprimentando todo mundo e tudo que chega para ela enfrenta? Ou uma pessoa mais fechada, num perfil mais restrito? Isso é um exemplo muito simplório. Vamos dar um exemplo um pouco mais complexo. Uma pessoa que está, por exemplo, com uma dor na região abdominal, uma pessoa que está com bastante inflamação no intestino, uma pessoa que tem doença de Crohn, por exemplo. Isso é um exemplo um pouco mais palpável. Você acha mesmo que o abdômen dela, a postura dela, vai ser uma postura ereta, disposta, dinâmica como essa, ou uma postura mais restrita, com uma pelve mais fechada, uma rotação interna da pelve, uma flexão de abdômen e tronco, por conta da sintomatologia, da inflamação, das restrições das fáscias aqui. Isso são dois exemplos muito simplistas para fazer você pensar, caro seguidor, será que eu devo mesmo tratar o alinhamento da minha postura? Será que os exercícios são a cura para tudo? Será que é musculação que eu devo fazer? De verdade, só tem um caminho. Você precisa achar qual é o real problema que o seu corpo tem, se é emocional, se é nutricional, se é uma víscera, se é um problema neuropático e tratar aquele estupim para que toda a compensação derivada dele se apague. E eu vou dar um exemplo para você assim, eu vou citar duas das maiores, não vou dizer causas, mas dois dos maiores mecanismos, porque vocês entenderam isso já já. Dois dos maiores mecanismos que levam a essas compensações posturais. E vou ensinar como avaliar e como fazer exercício, tá bom? Vamos começar com o primeiro, e aí eu vou ensinar esse primeiro, que é o mais comum, e aí eu vou apresentar para vocês exercícios para a correção disso, tá bom? Vai ajudar vocês muito. Se eu fosse selecionar entre todos os meus mais de 7.000 pacientes que eu atendi até hoje aqui, que tiveram alguma alteração relevante em coluna, lombar, quadril, cintura escapular e assimetria de membros,
As mais relevantes, não é a única causa, é a mais relevante, certo? E a mais comum também. Boa parte desses pacientes tinha como causa distúrbios respiratórios, problemas respiratórios. Vocês já vão entender. Claro que o distúrbio respiratório tem uma origem. Um pode ser um fungo, outro pode ser uma pneumonia, outro pode ter sido uma cirurgia de pulmão, N fatores. Mas tiveram distúrbios respiratórios. Então, geralmente, crianças que tiveram alguma inflamação na mucosa respiratória, nariz, garganta, amígdala, bastante. Eu fui uma criança com muito problema de amígdala e hoje eu tenho um ombro mais alto que o outro, tenho uma escoliose para a esquerda, tenho uma pelve mais torta. Eu tive muito problema de ouvido, da mucosa do ouvido, que é a mesma mucosa, gente. Nariz, garganta, amígdala, ouvido, lá dentro é praticamente tudo a mesma mucosa, só que com nome diferente, tá? Só para não confundir vocês. Então, problemas de via neurológica, começou no crânio, afetou a coluna, afetou um tecido neural extremamente denso e inervado, que é o saco dural, as camadas meninges, o saco dural especificamente a dura mater, e isso gera tensões na sua coluna, desde o crânio até o cóccix e sacro, região sacro-coccígea, gerando então uma rotação na pelve, uma inclinação do tronco e alterações no crânio. Eu vou repetir para vocês de um jeito muito simples. Imagine que dentro da sua cabeça tem um balão. Esse balão desce pela coluna e vai até o cóccix. E ele protege tudo que é mais nobre no seu corpo orgânico, que seria a parte neurológica, sistema nervoso central. Ok? Precisa proteger. Quando você vem com uma inflamação de mucosa respiratória, o seio da face, ouvido, garganta, amígdala, laringe, isso cria tensões no hemicrânio, por exemplo aqui no hemicrânio esquerdo meu, certo? Tensões nessa região, nessas fáscias, e gera pequenos eixos de rotação do crânio, inclinação da cervical, translação e rotação do tórax e por aí vai descendo até a região dos membros inferiores. E vai causar a perna mais curta, o quadril rodado e tudo aquilo que vocês imaginam. Essa cadeia neuropática, ela é facilmente avaliada numa boa avaliação clínica, porém é extremamente mal interpretada para quem só analisa a parte locomotora. Um fisioterapeuta só mexe com a parte locomotora, só mexe com a parte musculoesquelética, ou um massoterapeuta, ou um personal trainer, acaba vendo pedaços dessa cadeia lesional e tratando, tentando fortalecer o ombro, estender e girar o tórax, alinhar o tórax, uma porcaria, com o perdão da palavra. Você precisa identificar aonde começa a tensão do saco dural. Se é no nariz, é no nariz, se é no ouvido, é no ouvido, se é na amígdala, é na amígdala, se é num dente, é num dente. Quando você identifica essa causa de origem neuropática que cria essa cadeia lesional que eu acabei de explicar de uma forma muito simplista, né? Você quebra esse mecanismo. Aí sim, somente aí sim, você pode fazer os exercícios que eu vou te orientar no vídeo. Tá bom? Se você não sabe qual é a causa da sua dor e sofrimento, aqui embaixo tem um material, um mini curso completo para você achar a sua dor e tratar em casa. Ok? Então essa cadeia lesional respiratória que eu expliquei de uma forma muito simples, eu vou ensinar para vocês como avaliar e suspeitar dela agora nos exercícios e junto com a avaliação o tratamento. Vocês vão perceber que é super simples. O tratamento ele envolve ou a terapia manual manipulativa ou osteopática, que é praticamente a mesma coisa. Você vai tratar o paciente com as mãos, isso você vai num profissional. Ou envolve exercícios. Então, quando eu avalio um paciente à distância, eu identifico a causa neuropática, passo a conduta para tratar aquela causa, vamos supor que seja amígdala, passo a conduta, a cadeia lesional é quebrada, eu oriento exercícios para esse cliente tratar a cadeia lesional em casa e ele some com a dor que ele tinha no quadril, na lombar, no joelho, na perna, no que for. O desalinhamento postural, ele é só uma mera estratégia dessa cadeia lesional. Não é que não existem outras cadeias lesionais que geram assimetria. Existem, gente. Eu só selecionei talvez a mais comum, a mais frequente, a mais difícil de ver para algumas pessoas, né? Depende do profissional, é super simples. A que mais passa batido, a mais recorrente. Por exemplo, agora no período que eu estou gravando o vídeo, é dia 1/7/2025. É um frio danado aqui em Santa Catarina. Problema respiratório, um monte de gente tem. E aí começa dor no ombro, dor no pescoço, dor no quadril, dor no joelho, e a pessoa não sabe o que é disso. Entendeu? É só isso. Vamos para os exercícios onde eu vou ensinar autoavaliação e onde eu vou ensinar a execução de terapia para vocês. Quero que vocês gravem isso, tá? Entenda que fazer o exercício somente depois da causa. Fazer antes pode amenizar, pode aliviar, pode ajudar, mas não vai corrigir. Existe um monte de material de exercício aqui embaixo nesses links. E-book para coluna, para quadril, para joelho, para ombro. Olha, o que tem de material que eu já criei com baixo custo para vocês e que resolve um problema, resolve uma dor, tá tudo aqui embaixo. Mas o último que a gente criou, que é o nosso mini curso de diagnóstico e cura, você resolve o seu problema. Você precisa achar a causa, querido.
Se você não achar, você tem que vir para uma consulta. Para de tentar maquiar com exercício A, B, C e D. Um monte de gente me segue, vê um monte de exercício, melhora um monte. Mas eles acabam vendo, pô, realmente como o Murilo falou, melhora, mas não cura. Só cura se eu fizer a causa. Acha a sua. Quanto antes, melhor. Tá bom? Bora para os exercícios que vocês vão gostar bastante da sequência que eu vou mostrar. Vamos lá. Sequenciazinha simples para tratar uma cadeia lesional descendente, ou seja, de cima para baixo, que é a mais comum, de uma via que é a mais comum, que é a respiratória, porém ela cruza muito facilmente com uma via bucal, só que obviamente com uma via bucal você primeiro passa no dentista, trata o problema odontológico e depois trata essas compensações, tá? Todas as compensações, caro seguidor, elas vão partir do crânio em direção ao sacro e os membros inferiores. No crânio, infelizmente, eu não tenho como ensinar para vocês na terapia, porque demanda pôr a mão e ajustar no crânio da própria pessoa. Então vocês vão imaginar que isso no vídeo do YouTube não vai dar muito certo. Porém, a nível da cervical superior, cervical média, tórax, tudo dá para ensinar. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, quando você tem um problema, vamos fazer uma cadeia lesional da hemiface direita. Eu tenho sinusite, eu tenho rinite, eu tenho otite, amidalite, laringite, faringite, algum problema no hemicrânio direito, alguma coisa rolou por aqui, geralmente nessa região vai haver uma restrição da cervical superior. Você vai simplesmente mobilizar a cervical superior nessa sequência que eu vou citar. Primeiro você vai fazer extensão, observe de lado direito, extensão, 20 vezes, depois flexão, leva o queixo para trás. Lá atrás da orelha. Ok? Flex extensão. E agora combinando inclinação e rotação para a esquerda. Olha só. Inclina e rotaciona. Inclina e rotaciona. Olha a força com que eu faço. Eu inclino só a cabeça, não é o pescoço inteiro, só a cabeça e rotaciona. Quando você faz isso, você mobiliza a cervical superior, tensiona os músculos e as fáscias e acaba tensionando, pessoal, a dura mata, as camadas meninas. Se o problema respiratório foi tratado, você vai ter uma melhora sintomatológica das tensões durais. Ó, inclina e rotaciona, inclina e rotaciona. Ok? Você pode fazer só pura rotação e só pura inclinação, mas o efeito é melhor combinado, tá bom? Quando eu faço a inclinação e rotação, eu deixo a cabeça um pouquinho estendida, não muito, nem em flexão. É levemente, ó. Ok? Quando a gente fala da torácica alta, aqui é um pouco diferente. Aqui eu quero que vocês façam translação com o tronco. Olha só, translação, tá? Deixa eu até enxugar um pouco mais a luz, porque te complica a camisa social, né? Ó, translação. Joga mão atrás da cabeça, joga o cotovelo na direção das costelas e leva o outro naquela direção. Translação. O que a gente está fazendo? Eu vou explicando e fazendo, ó, gente. O que a gente está fazendo aqui é inclinar da direita, tá? E jogar a vértebra em translação, escorregamento, para a esquerda. Se o paciente tiver uma escoliose, por exemplo, para a esquerda, vai aliviar. Se ele tiver à direita, nem tanto. Mas aí você faz para os dois lados, querido. Ó, aqui eu estaria, entre aspas, agravando a escoliose para a esquerda, e aqui eu estaria aliviando a escoliose para a esquerda. Eu faria primeiro somente em translação, certo? Depois pode fazer só inclinação, até o final e volta. Um pouquinho. Vai até o final e volta. Um pouquinho. Ó. Ok? Isso aqui é só da torácica alta e média. Então a gente está pegando ali mais ou menos T1 até T5, T7 por ali. Né? Mais ou menos, ó, nessa altura. E aí você pode fazer os níveis mais baixos, de T7 até lá embaixo. Inclinou lá embaixo e volta. Você pode usar a mão se quiser para fazer a translação. Ó. Não tem problema. Tá? Se você não tem muita consciência corporal. Senão você pode colocar a mão lá atrás com a boca e voltar. Só inclina. Lá embaixo no máximo que você pode e volta. Na dúvida, faz por dois lados. Olha como eu faço uma pequena translação e uma inclinação. Ó. Ok? E eu vou até onde você travou. Ó. Viu? Aqui. Aí eu forço um pouco além e você sente que eu consigo. Tá? Então vai indo. Ok? Só fazer isso. E aí agora a rotação. A rotação é recomendo que você faça girando o tronco, se você quer pegar a coluna inteira, tá? O tórax inteiro. Eu recomendo que você faça inteiro. Vai até lá no máximo e respira bem fundo, puxar com bastante vontade. E solta. Gira mais um canto. Imagina que o saco dural, gente, ele é extremamente rígido. Quanto mais pressão pôr no tórax com a respiração e mais pressão com o exercício, mais ele relaxa. Tá? Lembrando que tem que tratar primeiro o crânio, o córtex respiratório, toda essa parte ali. Aí a coisa vai ficar boa. Ok?
ok? Você pode promover também a extensão, eu recomendo que você faça de barriga para baixo, acho mais coerente, né? Então você só coloca os braços na lateral do tronco e faz uma simples extensão. Isso eu já ensinei em vários vídeos, isso não é problema. Vai até o final. Ok? Uma simples extensão. E agora, um trabalho para a pelve, gente. Só para vocês entenderem, quando a disfunção aeromicrânio esquerda, há uma tendência que a sua pelve faça isso aqui, ó. Acompanhe o vídeo, ó. Ela se eleva um pouco à esquerda e rotaciona à esquerda. Quando isso acontece, a minha perna esquerda ficará mais curta. Óbvio que se a sua perna é a direita, você vai considerar a mesma coisa, só que aí é uma tendência que o plano seja no hemicrânio esquerdo. Sempre contralateral, isso é neurologia básica. Então, se o meu problema está no hemicrânio direito, a tendência é que a minha perna esquerda seja mais alta e rodada para a esquerda. O que você quer fazer? Você quer inclinar ela para o lado contrário, você quer fazer ela baixar. Nesses casos, eu recomendo um exercício de lado, tá? Eu vou fazer ele do lado correto para vocês não confundirem. Se eu quero abaixar o lado esquerdo e fazer essa rotação, olha como é que eu vou deitar. Vou deitar de costas para vocês. Deitar de costas para vocês ficar o vídeo. Ó, eu vou deixar os dois joelhos para fora da maca, a perna está em flexão de quadril e joelho a 90 graus, e eu vou deixar cair os dois pés em direção ao chão. Perceba que o meu quadril ele é arremessado no sentido do chão, o direito no sentido da cabeça e o esquerdo no sentido do chão. Então eu fui lá, tá, nessa posição, soltei os pés lá embaixo. E aí eu volto, trago a perna para 90 graus e desço. Só isso aqui, olha como é simples. O que está acontecendo na minha lombar aqui, meu querido? Eu estou inclinando, ó, inclinando para a esquerda o quadril, certo? E agora voltando, inclinando e voltando. Eu posso somar uma rotação, ó, rotação, levei o peito para cima. Eu posso somar uma rotação, levei o peito para baixo. Eu não mexi a posição das minhas pernas, eu só mexi a posição do tronco. Quando eu faço a rotação para a direita, como eu estou aqui agora, no meio do vídeo, com o peito para baixo, a base da minha coluna foi jogada anterior. Isso vai relaxar as tensões do hemicrânio direito. Então, nesse sentido, é mais curativo, vamos falar assim. E eu posso mobilizar aqui também. Ó. Ok? Eu estou fazendo tensionando, gente, através dos músculos, das fáscias, das articulações. Eu estou tensionando um tecido neurológico muito nobre chamado sacro dural. Nesse momento aqui e nesse momento que eu tirei anterior. Posso também só relaxar aqui, ó. Solta as pernas, relaxa e agora respiro. O que vocês precisam entender não é tanto o exercício, é a mecânica. O que você quer é abaixar isso aqui e trazer ele para uma rotação contrária. Lembra que eu expliquei que ele está para cima e a rotação para a esquerda? O que você quer? Levar ele para baixo, a rotação para a direita. Naquela sequência que eu fiz, com os pés caindo, com o peito virado para baixo, foi isso que eu fiz. Então, quando você entende a anatomia, a fisiologia, um pouco da biomecânica, as conexões faciais, que não é simples, por isso que o vídeo está aqui para vocês, por isso que eu estou aqui, para ajudar você a entender. Aí você faz uma rodagem terapêutica adaptada à necessidade do seu cliente. Se fosse uma manipulação, é assim que eu seguiria. Se fosse uma mobilização, seria assim que eu seguiria. Eu ensinei para você através de um exercício de mobilidade ativa. Mobilidade tem que ser ativa, vida de seguidor, tem que ser ativa, tá bom? Se o seu problema é no hemicrânio esquerdo, replica tudo para o lado contralateral. A adaptação é praticamente a mesma. Algumas outras adaptações que acontecem na transição, no diafragma, algumas lesões específicas no sacro hipófise, algumas outras na região torácica alta, eu não citei no vídeo, não caberia um exercício tão fácil para isso. Então eu fiz uma sequência simples e fácil. Você já fazendo exercício, você se autoavalia, certo? Ah, eu senti que é mais limitado para cá e menos para cá. Pô, trabalha para o lado que é mais limitado. Eu senti que é mais limitado para cá e menos para cá. Trabalha para o lado que é limitado. Trabalha tudo por posição que é mais difícil. Geralmente o que é mais difícil está mais restrito, precisa ser mais mobilizado, precisa ser mais estimulado no exercício. Simples assim. Espero que você tenha entendido e não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir as orientações. Qualquer dúvida você manda no meu Instagram, aqui nos comentários, ou então se você tiver muitas dúvidas e não conseguir resolver com o nosso mini curso que está aqui embaixo, por um precinho super tranquilo, você vai para uma consulta e eu vou fazer toda a análise para você. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus até o vídeo da semana que vem, pessoal.